Olá, aqui é a missionária Patrícia. Eu sirvo ao Senhor Jesus há 13 anos aqui em Moçambique e sou fundadora, junto com meu esposo, da Missão Vinde de Moçambique. E eu venho compartilhar um pouco sobre a oração, né? E eu quero falar um pouco sobre o texto de Tiago, muito conhecido, né? Capítulo 5, e o finalzinho do versículo 16, que diz que a oração de um justo, ele pode muito em seus efeitos. E eu queria que nós sublinhássemos um pouco a palavra oração, justo e efeito. E esse versículo é um versículo muito interessante, né? Porque ao mesmo tempo que ele nos chama para produzir, ele também nos chama para sermos um agente que age. Então, produzimos oração e agimos com a oração. E a oração, nós aprendemos com a oração que é um ato, é uma dependência divina. Nós precisamos da oração para falar com Deus, para ter esse diálogo com Deus. E quando a gente faz a oração, quando a gente ora, a gente está dizendo para Deus: Senhor, eu preciso de uma intervenção divina. Já não tenho mais coisas humanas, força humana, não tem meios humanos, não tem maneiras humanas para agir. Então eu preciso de uma intervenção. E quando a gente coloca a oração como uma prática comum da nossa vida, em todas as áreas, em todas as circunstâncias, em todos os momentos da nossa vida, isso vai gerando um relacionamento. E aí nós vamos nos diminuindo e Deus vai crescendo, Deus vai sendo exaltado através das nossas vidas. Então é um desafio para nós. E eu lembro de uma pessoa também que eu amo muito, que eu aprendo muito com a história deles, que é o profeta Elias. A Bíblia mostra Elias como um homem humano como nós. Elias, ele teve as mesmas provações que nós. E eu me identifico muito com Elias no sentido de quando Elias ele tenta pegar refúgio, se esconder, né? E Deus ali se apresenta para ele. E um episódio muito importante da oração foi que Elias ele orou para que a chuva parasse. E ele também orou para que chovesse. Então, mesmo como Deus usou a vida de Elias, Ele quer usar nossas vidas também. Então, nós precisamos ter esse momento de dedicação, de busca, de querer saber de Deus, de querer falar com Deus, de querer orar, buscar ao Senhor. E quando nós oramos, nós somos chamados para a paciência, para resistência, fortalecimento do nosso coração, um sofrimento sem reclamar e passar pelas aflições. Então nós precisamos aprender. E no campo missionário, a oração é algo muito extraordinário e muito importante para nós. Em todas as áreas da nossa vida, como cristão, nós precisamos orar. Mas no campo missionário, se você não desenvolver um hábito de oração, um hábito de busca de Deus, a gente não suporta. Porque, como eu falei para vocês, a oração ela precisa gerar esses frutos de paciência, né? Porque nem tudo a gente vai conseguir fazer com a nossa força, com nossos esforços humanos. A gente precisa muito da intervenção divina de Deus, né? Para captação de recursos, para salvação das almas, para que os projetos caminhem. A gente precisa da intervenção divina. E isso só é possível através das orações. Então, se a gente não tem uma vida de oração, uma vida que busca a Deus, uma vida de consagração, nós não vamos suportar as coisas desta vida, as dificuldades, as lutas desta vida, nós não vamos conseguir. Então, o centro da nossa resistência, da nossa existência é a oração. Você vai resistir e você vai existir por causa da oração. Então, quando a gente olha o justo, a oração de um justo, mas eu sou pecadora, como assim de um justo? A Bíblia, quando fala de um justo, ele não fala de uma pessoa que não tem pecado. Ele fala de uma pessoa simples. Somos nós, igrejas do Senhor Jesus. Pessoas que estão ali lutando, que está buscando o Senhor, que está tentando vencer as dificuldades dessa vida.
você mesmo, nós somos o justo. Nós somos que estamos sempre sujeitos às coisas carnais. Então, é a oração da igreja do Senhor. É a oração de nós como membro do corpo de Cristo. É a nossa oração. É a gente se esvaziar de nós e nos colocarmos diante de Cristo. Então, quando nós oramos, nós podemos muito. E a palavra do grego, né, a tradução desse pode muito, né, no grego ele diz que é muito forte. É como se fosse algo assim poderoso mesmo. A oração da igreja do Senhor Jesus, que somos nós, que fazemos parte, né, do corpo de Cristo. Quando nós oramos em Deus, quando nós buscamos em Deus, a oração, ela tem os seus efeitos. Então, queridos, eu desafio a você a ter uma vida de oração, uma vida que busca o Senhor, uma vida que clama ao Senhor, é uma vida que tem um diálogo com o Senhor, que diz mesmo: Senhor, hoje eu estou assim, estou me sentindo assim. Seja sincero com Deus. Não podemos fazer orações só como se nós estivéssemos num supermercado e Deus fosse o dono do supermercado. Senhor, eu quero isso, Senhor, eu preciso disso, Senhor, eu quero aquilo outro. Não. A oração, ela precisa ser algo genuíno, algo de relacionamento, de intimidade. Então, isso a gente não vai conseguir de uma hora para outra. Isso é busca, é você querer saber quem é esse Senhor, quem é esse Deus que você está buscando, quem é esse Deus que você aceitou, quem é esse Deus que você disse: sim, Jesus, eu entrego a minha vida para ti. Porque muitas vezes nós aceitamos a Jesus e tratamos o Senhor como um dono de alguma coisa, e a gente só pedir, me cura, me salva, me liberta, me restaura. E cadê aquelas orações? Senhor, eis-me aqui. Senhor, muda meu caráter. Senhor, muda minha vida, transforma minha vida. Senhor, meu chamado está nas tuas mãos. Senhor, eu dependo de ti para todas as coisas na minha vida. Então é isso que nós precisamos. Aprender a buscar o Senhor, a orar ao Senhor. E no campo missionário é a mesma coisa. Precisamos ter esse relacionamento com o nosso Deus, esse relacionamento com o nosso Senhor, porque nós estamos sozinhos, entre aspas, né? Porque a gente, mesmo que a gente não saia do nosso estado, não saia do nosso país, mas nós não deixamos de viver com aquele meio, com aqueles amigos que a gente já está acostumado a andar, a caminhar. Então, de qualquer maneira, quando você aceita o chamado missionário, você abre mão de algumas coisas, abre mão de algumas coisas que você gostava, que você tinha. Então, precisamos ter esse relacionamento mais com Deus. E quando a gente está nos momentos difíceis, de solidão, de angústia, a oração é um remédio, é uma cura. A oração, ela restaura nossas forças, ela nos dá resistência. Então, nós não podemos permitir que o inimigo nos roube essa coisa maravilhosa que o Senhor deixou para nós, que é a oração. Então, desafio a você. Eu estou desafiada a ter uma vida de oração, uma vida de busca ao Senhor. Não somente os 10 primeiros dias do ano, mas que durante os 365 dias nós possamos estar buscando ao Senhor em espírito, em verdade e orando em nome de Jesus.